Então vamos lá, mais um encontro, mais um momento em que nós compartilhamos da palavra. E essa palavra foi a mesma palavra que eu ministrei para as crianças nesse final de semana. É lógico que eu precisei dar uma encorpada nela, né? Porque vocês podem assimilar muito mais do que elas, né? O direcionamento é um outro, né? Mas a estrutura é a mesma. E a gente vai falar essa palavra, o tema é Tudo se faz novo, se baseia em Lucas, capítulo 23, dos versículos do 39 ao 43. E essa palavra ela vai falar sobre encontro, ela vai falar sobre transformação, ela vai falar sobre salvação, e eu acredito que ela irá falar com cada um de nós, né? Porque a Bíblia ela é toda cheia de encontros, né? E mais especificamente os encontros mais marcantes são os encontros com Jesus, são encontros com Deus. E a gente pode falar de vários encontros aqui, né? E o que todos eles têm em comum é que não há encontro com o Senhor que as pessoas com que se encontraram com Ele não saíram transformadas, né? E aí, né, eu quero usar como base aqui Lucas 23, 33, que diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, como eu disse, né, a gente vai falar aqui, obviamente, do encontro dos dois ladrões da cruz com Jesus enquanto ele passava pelo processo de crucificação, né? Mas antes de falar sobre o encontro em si, a gente tem que falar de como as pessoas eram antes desse encontro, né? Então, antes do encontro, né, nós somos o quê? Pessoas, somos pecadoras, falhas, né? Então aqui, quem aqui já não fez algo de errado, né? E que depois de errar teve que pedir perdão. E aqui a gente vê que assim, existem dois tipos de perdão, né? Existe aquele que é o perdão automático, né? Que é o perdão por educação, porque nós fomos ensinados que toda vez que erramos precisamos pedir perdão, né? Precisamos reconhecer o erro. Então é aquele perdão automático que sai da boca para fora, mas que no dia seguinte ou na próxima oportunidade a gente está errando de novo e a gente pede perdão porque assim nos foi ensinado, e aí a gente erra de novo e não há transformação nenhuma. E como eu disse, né, existe o outro tipo de perdão, o segundo tipo de perdão, que é um perdão bem mais profundo, genuíno, que é o perdão que gera transformação. Ou seja, você faz algo errado, né? Você percebe o erro, você pede o perdão e você automaticamente elimina aquele hábito ou aquela atitude, né, do seu dia a dia. E você fala: não irei pecar ou errar mais, né? E esse sim é o perdão que promove transformação. Esse é o perdão verdadeiro, porque ele envolve o quê? Arrependimento. Então, o que a gente precisa entender também, a segunda questão, é que todos nós erramos, né? E a Bíblia ela não esconde isso. A Bíblia está cheia de histórias de personagens que erraram, às vezes erraram mais de uma vez, né? E tiveram que passar por esse processo de reconhecimento do erro, arrependimento e pedido de perdão, né? E o que a Bíblia vai nos ensinar é que o perdão que a gente precisa buscar não é o perdão de homens, mas o perdão verdadeiro do Senhor. E aí esse perdão verdadeiro do Senhor, ele exige uma condicional, que é o arrependimento. E o que é o arrependimento? Não é simplesmente o remorso, não é simplesmente errar e falar, sentir aquele peso do erro, mas você não ter, como eu falei, nenhum tipo de transformação, não há nenhum efeito daquele perdão em si mesmo, né? O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de padrão, é uma mudança de uma forma de pensar, uma mudança de direção, de atitude.
E a Bíblia ela vai nos mostrar algo que é bem poderoso, que é, como eu falei no início, que ninguém encontra Jesus e permanece o mesmo. Né? Alguns tiveram a oportunidade de encontrar Jesus no momento de vida que precisavam de uma transformação, de um romper, e assim o obtiveram. E existem outras pessoas, outras oportunidades, né? Outros momentos onde pessoas encontraram Jesus e a oportunidade ela estava ali e eles acabaram não aproveitando, como é a história do jovem rico, por exemplo. Mas todos eles foram transformadores. Porque se você for parar para pensar, mas então a história do jovem rico não foi transformadora. Ele negou a dar tudo que tinha, a vender tudo que tinha e foi embora. Isso não é transformação. Não, sim, é uma transformação, é um impacto, sim. Porque se a gente for pensar tudo que aquele jovem tinha para ter, né, para acessar a partir, né, do cumprimento daquele pedido de Jesus, e ele transformou a vida dele para sempre, porque ele poderia se tornar de repente um discípulo do Senhor naquele momento, né, caminhar com o Senhor, ter sua vida transformada, e ele decidiu não o fazer. Então, a partir desse momento que ele decidiu não fazer, ele transformou a vida dele para sempre, né? Muitas vezes a gente acha que o não é uma forma de se posicionar, né? É também, né? A neutralidade também é uma forma de se posicionar. E aí a gente vê, como eu falei, né, citando a questão dos encontros, a gente teve o encontro da mulher samaritana, né, que chegou cheia de vergonha naquele momento, né, onde ela encontrou Jesus naquele poço, e ela saiu o quê? Anunciando o Messias. Né? Você tem o endemoniado gadareno, né, que vivia acorrentado, né, e terminou o quê? Terminou vestido, em perfeito juízo, voltando para sua família e para o seu local, né, onde ele morava, e anunciando o Senhor. E a gente vê Paulo também, que apesar de nunca ter encontrado o Senhor fisicamente, foi um encontro espiritual, né, mas Paulo ele perseguia a igreja e acabou se tornando, depois desse encontro, um dos maiores proclamadores do Evangelho. E aí, terminando essa introdução, a gente agora entra na questão da história que nós vamos abordar aqui mesmo, que é a história do ladrão na cruz. Então, a gente vai ver aqui, né, contextualizando a cena aqui, né, Jesus estava sendo crucificado, ele foi entregue para ser crucificado, e ele foi crucificado no meio, né, e como a gente lembra, existiam dois criminosos, né, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ambos esses criminosos, né, estavam condenados à morte. E aí, o interessante aqui é que tem algumas bíblias que a tradução vai dar como criminoso e algumas vai estar como ladrão. E é importante salientar aqui que, na verdade, eles não estavam sendo crucificados porque eles roubaram algo. Porque naquela época o crime para roubo não era passível de pena de morte. Então, apesar de dali na Bíblia estar escrito ladrão, na verdade, roubar era uma das coisas que eles provavelmente tinham feito. Mas provavelmente eles eram assassinos. E o crime para homicídio, né, a pena para homicídio era pena de morte. Né? Então eles estavam sendo crucificados ali porque muito provavelmente eles tinham matado alguém. E isso é importante para a gente salientar, porque isso vai ter um peso gigantesco, né, no que Jesus faz. Porque quando a gente diz que eles apenas roubaram, nos parece um crime pequeno. E aí o perdão acaba sendo pequeno, a gente acaba esvaziando o perdão por causa disso. Mas quando a gente entende que, na verdade, o pecado deles era muito maior, né, então a gente vê o tamanho, a dimensão do ato de Jesus. Mas antes da gente chegar lá, né, vamos continuar aqui, né, onde eu falei que ambos estão condenados à morte e ambos veem o mesmo Jesus. Ambos ouvem as mesmas palavras, ambos presenciam os mesmos sinais. Então o que a gente entende aqui é que muitas vezes a gente vai
a gente vai encontrar pessoas onde elas estão inseridas no mesmo ambiente, elas provavelmente tiveram a mesma educação, ou então elas possuem o mesmo pacote de habilidades, né, de forma de pensar, e elas podem ter atitudes completamente diferentes. Né? Então, o que a gente precisa entender é que o cenário em si, ele não nos define. Né? É uma questão de caráter, é uma questão de maturidade espiritual, maturidade intelectual. Então a gente teve 2 ladrões que estavam inseridos no mesmo ambiente, que vivenciaram e presenciaram a mesma coisa, mas tiveram atitudes totalmente diferentes. E aí, né, já que a gente falou sobre isso, vamos começar falando de um dos ladrões, o primeiro ladrão, ou então o ladrão considerado mau, né? O que esse ladrão fez? A primeira coisa que ele fez foi zombar de Jesus. E aí, né, ele começa, assim como aquelas pessoas que estavam presenciando aquela crucificação, ele começa a questionar e zombar se Jesus realmente era o Messias, era o rei, né? Como professavam, né? E aí esse ladrão, ele, assim como não só ele estava zombando, mas também ele estava buscando o quê? Livramento sem arrependimento. Ou seja, ele estava pedindo para ser livrado do processo no qual ele estava inserido, sem transformação, sem querer mudar, sem mudança. Porque ele falava, se você é Deus, então ele estava pedindo para Jesus provar que era Deus. E aí por quê? Porque ele queria se livrar daquela situação, ele queria se ver livre daquela cruz. Né? Então ele fala, se você realmente é Deus, livre-se a ti mesmo e me livra dessa situação também. Só que em nenhum momento ele mostra arrependimento. Ele mostra o quê? Um escapismo. Eu quero sair da situação que eu me encontro. Né? E muitos de nós fazemos isso diariamente. Né? Oramos, pedimos para o Senhor coisas ou livramento de algumas situações que nós nos colocamos, porque ninguém aqui é crucificado à toa. Né? O ladrão, o criminoso, ele estava sendo crucificado como consequência de seus atos. E muitas vezes nós nos colocamos, nos vemos em situações difíceis que nós mesmos nos colocamos. E não foi ninguém, não foi Jesus, não foi o nosso marido ou nossa esposa, não foi nosso filho, não foi o vizinho, mas nós mesmos nos colocamos naquela situação e pedimos para o Senhor nos retirar daquela situação, sendo que a gente não prova nenhum arrependimento. A gente só fala, Senhor, nos livra dessa situação aqui. Mas não há nenhum pedido de desculpa, não há nenhum pedido de transformação. E aí, né, a gente pede para ser poupado do processo, né, que é esse remédio amargo, mas a gente esquece que a doença que corrói o nosso coração e a nossa alma, que é o pecado, que nos levou a errar, nos leva à morte. Ou seja, a doença em si é muito pior do que o remédio, mas a gente pede para ser livre do remédio, porque a morte, ela vem depois. E o remédio, o processo é agora, na carne, no momento. Então a gente tem essa mentalidade de sempre estar postergando as coisas para depois. Né? Ah, não quero passar pelo processo agora. Eu quero me ver livre. Mas eu estou doente. Eu estou cheio de pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu vou morrer, mas não é agora, então está tudo bem. Né? E aí, esse ladrão, o que ele faz? Ele quer os benefícios, mas ele não quer a transformação. E aí, muita gente fala, né? Eu não acredito mais em Deus porque ele não curou, ele não me curou, ele não abriu a porta, né? Ele não me fez prosperar, ele não poupou aquele ente querido que estava doente e acabou morrendo. Mas a gente esquece, né, que apesar disso tudo, nós estamos aqui. Por mais arrebentados que a gente possa estar, por mais cansados que a gente possa estar, por mais desagradável que seja a situação que nós nos encontramos, nós ainda estamos aqui. E só estamos aqui por quê? Porque Ele nos sustentou. E aí, essa pessoa que fala, que age dessa forma, ela está agindo da mesma forma que esse ladrão na cruz.
que quer só os benefícios. Então, ela acreditaria no Senhor se ele tivesse feito todas essas coisas. Mas a partir do momento que ele não fez, ela para de acreditar, né? E aí, o que a gente precisa entender também é que a gente precisa parar de pedir, né? É preciso entender que tudo que a gente precisava foi feito na cruz, né? O que a gente tem que fazer é receber, né, o que ele já tem reservado para nós, né? Muitas vezes a gente espera que ele faça alguma coisa enquanto Jesus está esperando que a gente esteja pronto para receber aquilo que ele está pronto para dar. Só que a gente só fica nessa mentalidade de pedir e esperar, pedir e esperar, em vez de simplesmente fazer o que ele espera que a gente faça, e dessa forma que a gente nos prepare para receber o que ele já tem separado para nós. E aí a gente parte para o segundo ladrão, né? E vai dar um contraste gigantesco para o outro. Por quê? Porque esse ladrão, esse outro ladrão, que é o ladrão arrependido, ele vai fazer 3 coisas que o outro criminoso não fez, né? E aí a primeira coisa delas é reconhecer o próprio pecado. E aí ele fala, né, recebemos o que os nossos atos merecem. Então ele entende que aquela situação que ele se encontrava, por mais desagradável que ela fosse, ela era simplesmente consequência dos atos, da vida que ele levou, né? Ele fala, recebemos o que a gente merece, eu mereço isso, né? E, na verdade, isso nos aponta para a nossa vida, né? Porque enquanto a gente está, né, tendo a atitude daquele outro primeiro ladrão, falando, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu mereço isso, eu mereço aquilo, né? A gente deveria estar tendo essa atitude. Senhor, eu mereço a cruz, eu mereço o castigo, porque eu sou pecador, né? E a gente não faz isso. Por quê? Porque não é fácil reconhecer verdadeiramente os nossos erros. Porque o arrependimento genuíno, ele começa com responsabilidade e não com desculpa. Muita gente, porque erra, né, quando erra, vai fazer o quê? Vai dar desculpa. Sempre né? tem uma desculpa. Ah, eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. E às vezes a gente vai botar até desculpa na pessoa que está sendo afetada pelos nossos erros. Ah, mas eu só fiz isso porque você fez isso, ou porque você reagiu dessa forma. Isso não é um pedido de desculpa com arrependimento sincero. Porque eu estou pedindo desculpa, mas eu estou colocando a carga, né, do meu erro no outro. Né? E então o arrependimento genuíno, ele vem com a responsabilidade de assumir que eu errei. Não, foi mal, errei, né? E estou pagando pelos meus erros. E a segunda coisa que esse ladrão faz ele reconhece 2 coisas em Jesus. Ele reconhece, primeiro, a inocência de Jesus, quando ele fala este, que no caso é Jesus, nenhum mal fez. Ou seja, ele reconhece o próprio pecado, né? Estamos recebendo aquilo que merecemos, e ele fala, esse aí nenhum mal fez. Então ele reconhece a inocência de Jesus. E olha que ele estava ali com Jesus por alguns momentos. E ele foi capaz de enxergar isso. E a segunda coisa que ele reconhece em Jesus é a realeza de Jesus. Quando ele fala, quando entrares no teu reino, que só pode ter reino quem é rei. Então ele reconhece naquele momento que Jesus é rei. Então essas 2 coisas, esses 2 reconhecimentos são totalmente diferentes daquela atitude do primeiro ladrão, quando fala, se você é realmente quem você diz que é, não, ele reconhece. E o mais bonito é que eles estavam cercados ali por um povo, eles estavam cercados ali por fariseus, e o povo, os governantes, os fariseus, não reconheceram Jesus. E é interessante porque eles passaram a vida inteira estudando sobre Deus.
achando que conheciam Deus. E eles estavam face a face com Deus e não reconheceram. Um criminoso que estava ali momentos com ele, que passou por uma vida de pecado, ele teve esse reconhecimento. Por quê? Porque ele estava vazio dele mesmo naquele momento. Nós, né, não nós, mas as pessoas e os fariseus, né, muitos de nós não conseguimos reconhecer Jesus porque nós temos uma ideia pré-concebida dele. Né? E a história do... Né, uma coisa para exemplificar isso é a história do copo e da água. Né? Nós achamos que nós somos o copo, que retemos a água, né? Porque o copo é muito maior do que a água. Né? Da mesma forma que a gente acha que a gente sabe quem Deus é. Né? E a gente esquece que, na verdade, nós não somos o copo. Né? Nós somos a água. Deus é o copo. Né? Porque a gente tem essa preconcepção de quem é Deus. Ah, não. Deus vai fazer somente daquela forma. Eu estou esperando um milagre, e aí o milagre tem que vir daquele jeitinho ali. E aí a gente limita Deus, coloca Deus numa caixa. Ah, não. Deus não vai perdoar esse meu pecado, porque esse meu pecado é muito grande. Como você sabe? Como é que você conhece Deus? Ah, não. Deus, ou pior, quando a gente não faz isso conosco, e a gente faz com o próximo. A gente fica sabendo, por exemplo, de um pecado ou de uma falha do próximo e fala, esse aí vai para o inferno. A gente já condena, entendeu? Porque a gente acha que o Senhor não vai ser capaz de perdoar aquela pessoa. Ou então, o Senhor não vai ser capaz de tocar aquela pessoa. Né? Então, a gente tem essas ideias pré-concebidas que nos levam até a barbaridade de hoje em dia, muitos falarem que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela já não comporta mais a nossa sociedade, a forma na qual a nossa sociedade pensa, né? Com as coisas que surgiram. Então a Bíblia ela precisa mudar, ela precisa o quê? Se adaptar aos meus costumes, né? E a gente vê, né, que a palavra do Senhor deixa de ser soberana, né, porque ela não comporta o quê? O meu pecado. Ela não comporta a forma que eu penso que Deus, Jesus, vai agir. E a terceira coisa que esse ladrão ou esse criminoso vai fazer de diferente do outro é clamar por misericórdia. Ele fala, lembra-te de mim. Então, aqui, em comparação com o outro, que estava exigindo, né, pedindo, né, para sair da cruz, esse daqui, ele só pede graça. Ele só pede por misericórdia. Ele fala, lembra-te de mim. Ele não quer sair dali. Né? Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele está para morrer. Mas ele sabe também que ele está sofrendo as consequências dos atos dele. A única coisa que ele pede é por misericórdia, por perdão. E aí a gente vai ver que a história se segue e Jesus vai responder. Né? E o que Jesus responde a esse ladrão, a esse criminoso? Ele fala, hoje estarás comigo no paraíso. E essa fala de Jesus, ela vai revelar duas coisas. Primeiro, que a graça, ela não depende das nossas obras. Porque aquele ladrão ali, ele foi salvo não pelas obras dele, porque todas as obras dele levaram ele para a cruz. Né? Todas as obras eram ruins. Que se ele tivesse obras boas, ele não estaria naquela cruz. E ele também não tinha mais tempo para reparar o passado dele. Ele ia morrer momentos depois. Então, ele não teria tempo de fazer boas obras. Mas, mesmo assim, ele conseguiu a graça do Senhor. Porque ele obteve através da fé, do reconhecimento de quem era Jesus. E aí, a segunda coisa mais importante que essa fala de Jesus revela é a questão da salvação imediata. Naquele momento, aquele criminoso obteve a salvação. E aí a salvação, ela vai passar por
diferentes estágios, né? Ela é separada por diferentes estágios. O primeiro dele é renúncia. Para se obter a salvação, nós precisamos renunciar ao nosso pecado, renunciar a pessoas, renunciar a hábitos, né? E essa renúncia, ela precisa vir com arrependimento. E a segunda questão, após a renúncia, é o sepultamento. Sepultamento de quem? Do velho homem. Daqueles velhos hábitos, daquela velha forma de pensar, daquela velha tradição, daqueles velhos costumes. Né? E esse sepultamento ele é simbolizado através do batismo, através da descida das águas, onde se desce as águas e quando você surge novamente, surge como uma nova criatura. Aí o que vem é a terceira, se inicia nesse momento, a terceira fase, que é a ressurreição, né? Uma nova vida, uma nova criatura, né? Tudo se faz novo. A partir daquele momento, você deixa para trás aquele velho homem, né? E vai viver uma nova vida com o Senhor. E aí, essa nova vida ela é marcada pelo quarto estágio, que é o estágio do reinado. Nós assentamos com o Senhor no reino celestial. Nós temos, a partir desse momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir desse momento que ressurgimos, ressuscitamos para uma nova vida, nós recebemos autoridade nos céus e na terra. Nós somos chamados para reinar com o Senhor e para governar com Ele em terra também. Não só no milênio, não só no paraíso, mas aqui em terra também. E aí a gente vê como é diferente a questão de reinado para o homem natural e para o novo homem, o homem espiritual. Enquanto para o homem espiritual é tudo isso que eu falei, para o homem natural, reinar aqui é poder salvar a si mesmo, ou então ser poderoso para ter uma vida boa, para ter uma vida cheia de coisas materiais, né? Enquanto que o Senhor está nos chamando para um reinado diferente. E aí, seguindo essa história, né, eu lembro de Romanos, trago para vocês Romanos 10, 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo escreve isso numa carta aos Romanos, né, e ele faz uma declaração simples, mas que tem uma profundidade muito grande, muito poderosa. E essa profundidade está nessa parte aqui, do todo aquele. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui é que a salvação não é para alguns, não é para os mais preparados, não é para os mais religiosos, mas é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Para todo aquele que se dispor a invocar o nome do Senhor, receberá a salvação. Então, a salvação, ela não é para todos, não são todos que serão salvos, mas ela está acessível a todos. Cabe a nós ter a decisão de ter o acesso a essa graça, a essa salvação. E aí, né, a gente falou desse todo aquele, eu quero falar da segunda parte dessa frase de Paulo, que é o invocar o nome do Senhor. E por muito tempo eu não sabia o que era isso. Porque quando a gente fala invocar o nome do Senhor, para muitos passa a impressão de que é simplesmente pronunciar o nome de Jesus. Mas invocar o nome do Senhor é muito mais do que apenas falar, né, nas nossas orações, Jesus. Não. Invocar significa clamar, significa chamar, significa apelar e confiar em Deus. Então vai muito além de simplesmente pronunciar o nome dele. E aí como é que a gente pode fazer isso? Buscando ao Senhor em oração diariamente, buscando relacionamento, né, de uma forma sincera e obediente e constante com Ele, né, e depositar a nossa confiança nele. Muitas vezes a gente faz tudo isso, mas não confia. Continua tentando fazer as coisas do nosso jeito ou da nossa forma de pensar, com as nossas aptidões e habilidades. Mas a gente precisa, né, confiar no Senhor. É a mesma coisa que se chegar e invocar o nome dele e falar: Senhor, eu tenho esse problema aqui.
Então você chama alguém para te ajudar, mas você não deixa ele tocar, botar a mão naquilo. Não adianta nada. Você chamou e ele tá ali só olhando, né? E aí, muitas vezes a gente ainda questiona assim, ó, o senhor não vai fazer nada? Aí eu fico imaginando o senhor falando, não vou fazer, você já fez tudo, eu vou te ajudar em quê aqui? Você já tá tudo planejado, tudo arranjado, por que eu, né? Tô só olhando, tô só esperando a minha vez. Exato. E aí o ladrão, esse segundo ladrão, ele fez justamente isso, né? Ou seja, ele não tinha tempo para ritual, né? Ele estava na cruz, né? Ele não tinha obras para apresentar para o Senhor, né? Boas obras. Ele não tinha tempo para tentar reparar o passado dele, mas ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, naquele momento, ele fez exatamente o que o Paulo escreve em Romanos 10:13. Ele invoca o nome do Senhor, né? E aí, nesse momento, ele foi salvo. E aí, isso reforça o que Paulo diz, porque mostra que a salvação ela não é exclusiva de um grupo ou de um povo. Isso é interessante porque muitas vezes a gente vai, né, como eu falei aqui anteriormente, a gente vai querer julgar, né, falando assim, então aquele grupo ou aquele tipo de pessoa não vai receber a salvação. Então aquela prostituta, aquele drogado, ele não vai ser salvo. Na verdade, não. Ele pode ser salvo. Ele não vai ser salvo automaticamente. Algo precisa acontecer, como a gente falou aqui. Mas a salvação, ela está disponível a eles também. Ela não é exclusiva. A salvação, ela não depende de lei. Ela não depende de méritos ou de obra, né? Então, ela não depende do que está escrito na lei, né? Aqui, esse ladrão, esse criminoso, ele quebrou a lei, né? E a gente vê que na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tinha os 10 mandamentos, né? Que depois passou para a Torá, com aquela quantidade infinita de leis, que era impossível cumpri-las, né? E aí, o que acontece? Deus fala o seguinte, tá muito difícil para vocês conseguirem cumprir isso aqui. Vamos resumir, vamos simplificar. E aí Jesus vem e resume tudo aquilo em 2 mandamentos, né? E aí também tem sabe os 2? Quais são os 2 mandamentos? Ama o próximo como você ama a si mesmo. Isso. E existe ama o próximo como a ti mesmo, e tem um que é o maior deles. Ama o Senhor em primeiro lugar. Ama-te teu Deus sobre todas as coisas. Isso aí. Então, o que acontece? Essa história ela nos mostra que esse criminoso ele era rejeitado pela sociedade, mas ele acabou sendo aceito por Jesus. Isso nos acende uma esperança gigantesca, porque muitas vezes a gente se sente rejeitado. É rejeitado no trabalho, às vezes rejeitado até na nossa família, né? É rejeitado no dia a dia. E esse criminoso ele foi rejeitado por uma sociedade inteira, tanto que ele estava pagando ali com a vida. Mas ele foi aceito por Jesus. Ele recebeu a aceitação que importa no final das contas. Aquela aceitação que a gente precisa buscar, aqui a aceitação que é verdadeira, que realmente importa e que impacta nossas vidas, é a que vem de Jesus. E essa ele obteve. Então, para resumir, né, a gente aprendeu algumas coisas nessa história. O primeiro delas é que ninguém está fora do alcance da graça do Senhor, né? A cruz, né, essa história da cruz, ela nos revela um Deus que não desiste, né? Mesmo quando a sociedade, né, já desistiu, né, Deus ele não desiste, né? Tanto não desiste que nos entregou o seu único filho para que a gente pudesse ser salvo, encontrar um caminho através dele. Então, onde o ser humano enxerga um fim, Jesus ainda vê uma alma, assim como aconteceu com esse criminoso.
A segunda coisa é que, a segunda verdade que a gente aprende aqui é que o arrependimento verdadeiro, ele pode acontecer em qualquer momento, inclusive nos últimos instantes. Então, o que vai definir, né, a questão do arrependimento não é, né, não é em si a forma com que ele é feita, né, o que não é o tempo em si que vai definir, né, a profundidade do arrependimento. Ah, não, ele se arrependeu antes, então esse arrependimento tem um peso maior do que aquele que se arrependeu no último momento. Não, o que vai definir o peso do arrependimento é a sinceridade de coração, né? Se você foi realmente sincero, né, você obteve aquele arrependimento. E aqui com as crianças eu perguntei, né, eu fiz um exercício com as crianças e falei, será que eu poderia então passar a minha vida inteira pecando, e no final da minha vida eu mostrasse um arrependimento verdadeiro e falar, Senhor, me arrependo, eu preciso ser salvo pelo Senhor. E eu perguntei para elas, eu posso viver dessa forma? Vocês acham que eu posso viver dessa forma? Sim ou não? E elas todas falaram que não. Aí eu falei, não, mas eu discordo. Eu digo que sim, posso. Essa história nos mostra isso. Aí elas ficaram chocadas. Aí eu falei assim, uma coisa é eu poder, outra coisa é eu dever. Por quê? Porque o ladrão aqui, ele sabia a hora da morte dele. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento. Então, para ele, deu tempo de se arrepender. Agora, eu perguntei para elas, vocês sabem quando vocês vão morrer? Ou, melhor, quando Jesus vai retornar? Não, ninguém sabe. Então, viver uma vida como essa é basicamente rolar os dados, né? Eu posso me dar bem, mas eu posso me dar mal. E se eu morro? Ou se ele volta e eu tô todo cheio de pecado, vivendo uma vida errada? E aí? Eu perdi a minha alma, né? Vou passar a minha eternidade no inferno, o pior do que do inferno, separado do Senhor, por uma aposta que eu fiz? Não. Mas, isso nos leva à terceira verdade que a gente aprendeu, que é a salvação é pela fé e não pelo tempo de igreja, né? A gente vê que esse criminoso, ele não teve um histórico, né? Ele não teve obras, não teve mérito nenhum, mas ele teve fé. Isso demonstra que a ideia de salvação a salvação é um prêmio por desempenho espiritual, né? A gente tem muitos, né, que acreditam isso, né, que a salvação ela é um prêmio por desempenho, e ela não é, né, porque aquele criminoso não tinha desempenho nenhum, ele não tinha histórico nenhum, ele não tinha caminhado com o Senhor em nenhum momento, né? Mas mesmo assim ele a obteve. Isso nos leva a pensar na quantidade de pessoas que estão na igreja, que falam, eu conheço o Senhor, eu caminho com o Senhor, mas que não vão obter salvação naquele dia, porque não tiveram fé ou não tiveram o arrependimento genuíno, né? Viveram uma vida comprometida com o pecado, né? Desregrado, né? E infelizmente não vão ter, né, essa salvação e confiam apenas na questão da igreja, achando que o tempo de igreja, que o tempo que elas se dedicam ali é suficiente para... Os fariseus acreditavam muito. Exatamente, como os fariseus. E a última questão é que Jesus salva até quem não mais pode consertar o passado, né? Esse criminoso, ele não podia mais, né, consertar o passado. Isso fala muito com a gente, porque não falo nem na questão de estamos no nosso leito de morte, não. É que existem pecados que eles não podem mais ser desfeitos. Existem pecados e erros que a gente comete que não pode mais ser reparado, não existe como apagar, né? Às vezes não tem como apagar a dor que foi criada, gerada, ou não tem como apagar o produto do pecado que foi gerado. Mas as histórias, né, elas podem ser
redimidas. Muitas vezes a gente não consegue reescrever a história, mas a gente pode redimir aquela história, né? A graça, o arrependimento, né, que a gente tem, ela não apaga o passado, ela não apaga o pecado, ela não apaga o peso, né, daquela nossa ação, mas ela pode dar um futuro. A marca do pecado, do passado, vai estar ali. Mas quando a gente reconhece o nosso erro com verdadeiro arrependimento, a gente corrige aquela atitude, mostrando que existe uma transformação verdadeira, a gente pode dar àquela situação um futuro diferente, né? E aí, queria deixar, para finalizar mesmo, uma última frase, que é: o ladrão, ele não teve tempo de mudar de vida, mas teve fé suficiente para ganhar a eternidade. A fé dele salvou ele. Amém? Amém. Amém.